Olá, eu sou Sidney Fontinelli, repórter do LabJOR, e seja bem-vindo ao Quatro Prata da Casa, onde entrevistamos jornalistas formados pela FAAP para saber como foi a vida deles na faculdade e onde estão agora. Hoje, a nossa convidada é a Isa Laviola. Isa, seja muito bem-vinda. A gente está muito feliz em compartilhar um pouco mais da sua trajetória. E eu tô muito feliz de estar aqui de volta. Para quem não te conhece, a Isa é jornalista lá na Folha de São Paulo, lá na editoria de livros, e se formou recentemente aqui na FAAP. Isa, para a gente começar, me diz um pouco como foi ter concluído a faculdade e como está sendo a sua vida agora. Bom, a vida de recém-formada é muito nova ainda. Ainda não me sinto totalmente na propriedade de falar sobre. Na Folha já estou há quase 1 ano e meio por conta de um estágio que começou com uma parceria da FAAP com a Folha. E lá eu já me sinto de casa, já me sinto mais jornalista impossível, mas a vida de recém-formada ainda é um pouco nova, assim, em relação à rotina, em relação a estar de volta na FAAP, assim. Eu quase, descendo na rua, quase olhei meu calendário para ver, tipo, o horário da aula. Qual aula vai ter agora? Até lembrar que não tinha, foi um tempo. Bem, e agora para a gente iniciar o bloco Memórias da FAAP, eu queria perguntar para você como foi a sensação de você ter pisado aqui na faculdade de novo? Então, O que passou pela sua cabeça? muito louco, porque é tudo muito igual, mas muito diferente ao mesmo tempo. Faz poucos meses que eu saí, mas já mudou, por exemplo. Não era esse estúdio aqui em que eu inventava moda. Era um estúdio lá em cima, mas as pessoas são as mesmas atrás das câmeras, o que é muito legal de rever. Algumas carinhas eu vejo, outras eu sei que eu não vou ver porque a galera já formou. Então, é isso. Como essa coisa é muito nova, ainda tem muito do que eu me vejo, mas muito do que é novo, assim, que é bom. Ver que tá tudo se renovando, ver que as coisas estão mudando, nada tá parado, né? Eu não tô parada, a faculdade não tá parada. Mas é uma confirmação de que foi um tempo muito bom, mas que não volta mais. E o que te fez escolher a FAAP? Eu escolhi a FAAP, é uma longa história. Eu ia fazer curso de rádio e TV, enfim. Mas eu escolhi a FAAP por conta do equipamento da faculdade, que sempre foi uma grande referência para o mercado. Quando eu fiz vestibular lá em 2019, já era um equipamento super atualizado, um equipamento que estava de acordo com o que o mercado já estava trabalhando. E isso me atraiu muito. E também essa inserção na cultura paulistana, que eu não sou de São Paulo, sou do estado do Rio. E estar na FAAP é você já estar vivendo São Paulo, assim. Eu entrei, não tinha nenhum contato aqui e saí com contatos tanto no sentido de amigos e pessoas que são minha família agora, quanto contatos reais, pessoas que eu posso usar de referência e podem me levar a lugares. Então, eu escolhi a FAAP exatamente por essa projeção e essa inserção, assim, no meio de cultura e tecnologia que eu queria entrar. E qual era o seu espaço preferido para estudar ou ficar entre as aulas? Ai, já não existem mais. Meus 2 lugares favoritos eram o céu, que era uma coisa mais de eu queria estar sempre ocupada, e a gente estava sempre editando coisa, fazendo programa, enfim. E nossa, tinha vezes que eu fechava o céu lá em cima. Eu fechava o estúdio, assim, entregava a chave lá, deixava a chave lá, 10, 11 da noite. Já passei dias, 9 horas na mesa de edição. E o outro é uma mesa específica do refeitório, que mudaram as mesas recentemente. Não são mais as mesmas mesas, mas eu tinha uma mesa específica que eu gostava de sentar, porque como jornalista eu sou uma boa fofoqueira. Então eu ficava, tipo, meio atrás da pilastra, então eu conseguia ver quem estava entrando e já produzia fofoca ali pra mesa. E ao mesmo tempo eu estava por dentro de tudo, via o que estava acontecendo no refeitório inteiro, enfim. Mas o que ainda existe é o LabJOR. O LabJOR era muito bom, o horário pós-aula, assim, que eu ficava lá mais pós-aula, produzindo com meus colegas. Houveram tempos muito bons, assim, que a gente passava todas as tardes lá, fazendo coisa pro LabJOR, opinando um no trabalho do outro, no trabalho tanto pra faculdade quanto fora da faculdade. Esse ainda permanece, ainda bem. E você tem alguma lembrança engraçada que você teve aqui na faculdade? Você poderia Nossa, compartilhar? muitas. Nossa, muitas lembranças engraçadas. Nossa senhora, eu sou meio caótica, então tem muitas. Eu acho que a gente se permitiu ser muito engraçado, assim, a minha turma, a gente fez esse programa chamado PGM Show, que um dia a gente estava sentado no LabJOR, último dia de aula, acabou a aula, a gente foi pro LabJOR, a turma toda, e aí a gente falou, a gente fez muito trabalho chato esse semestre, que faz parte da faculdade. E aí a gente falou, por que a gente não faz uma coisa que a gente queira ver, que a gente queira consumir? E aí veio a ideia de fazer esse programa de TV com tudo que a gente queria colocar, tudo que a gente assistiria. E era muito divertido, não só o produto, mas a produção, assim.
que a gente inventava quadros muito malucos, pra colocar o coleguinha pra comer pimenta, entendeu? Essas coisas assim, e a gente se divertia horrores. E qual foi o professor ou a disciplina que mais te marcou e por quê? São muitos. Eu não tenho como não falar da Edilamar Calvão, a nossa querida Dila, que foi minha orientadora de TCC e me acompanhou nessa transição de aluna para jornalista. E foi muito importante para mim ter ela como essa referência de jornalista e jornalista mulher. Ter esse apoio dela, essa referência dela. Foi a pessoa que me levou para a Folha. Então, a Dila, não tem como, né, não citar ela, que o processo de TCC também me ensinou muitas coisas e reforçou muitas coisas que eu aprendi ao longo da faculdade sobre jornalismo, e eu vi na prática, foi muito bom. E andando nessa coisa de referências de jornalistas mulheres que me acompanham, eu tenho duas que eu já tive a oportunidade de encontrar, que é a Fernanda Mena, que é minha vizinha de mesa na Folha. Eu falo isso com o maior orgulho, é a maior cara de pau, que já somos amigas, colegas de trabalho. E a Bianca Santana também, que é uma pessoa que eu encontrei recentemente numa feira literária que eu estava cobrindo. Então é muito legal você ter essas referências que eram antes da faculdade, hoje são do mercado e da vida. E aulas específicas. Teve uma aula do Rodrigo Petrônio. A gente teve muitas aulas com o Petrônio. E eu sempre gostei muito das aulas dele. Ele sempre trouxe textos muito interessantes. Mas uma aula específica dele que veio mais no final da faculdade, que foi de jornalismo literário, foi muito legal. Porque a gente teve essa troca exatamente. Eu já estava trabalhando com livros e eu pude ter essa troca com ele, que é um autor de referência, muitas publicações. E foi muito legal ter essa troca, ele permitir essa troca, e ele permitir a mim, uma aluna que está começando nesse meio, conversar com ele, opinar, e às vezes trazer opiniões polêmicas que ele não concordava, mas ele me permitiu falar bastante. E eu tenho que citar o CG também, que é nosso professor de telejornalismo de todos os semestres que a gente esteve por aqui, e que, assim, me aguentou, que eu causava na aula dele, mas também foi um grande defensor, assim. Ele sabia ser meu amigo quando eu precisava e também ser aquela figura antagonista, mas, assim, defendeu não a minha pessoa, mas o meu projeto, assim, e eu tenho que agradecer muito a ele por ter me permitido ter minha voz. E se você pudesse voltar no tempo, o que você mudaria? Assim, eu tenho muito medo quando a gente fala sobre isso, sobre mudar, porque eu falo, gente, a minha trajetória tá tão legal hoje, vai que mudar alguma coisinha mudaria o resultado, né? E eu gosto de onde eu tô hoje. Mas o que eu mudaria, eu acho que eu teria dito sim pra Folha de primeira. Porque a Dila veio conversar comigo, ela me viu fazendo uma entrevista, e ela veio conversar comigo e falar sobre a vaga da Folha, falar pra eu me inscrever. E eu, naquele clássica síndrome de impostora, disse que não. Porque eu achava que eu não era suficiente, que tinha outras pessoas melhores, que eu não ia agregar em nada. E a Dila insistiu. A Dila foi muito legal e ela insistiu. E daí eu resolvi tentar a vaga, né? E fui pra Folha. Então, dizer sim antes não teria mudado o resultado, mas eu acho que diz muito sobre essa coisa realmente da síndrome de impostura. Eu acho que é confiar sobre mim, em mim mais. E talvez se eu tivesse confiado em mim em outros momentos, eu estaria num lugar mais legal. Eu não sei, não consigo olhar agora pra isso, mas especificamente esse momento da Folha, eu tive a oportunidade de tentar uma segunda vez, confiar em mim uma segunda vez e deu certo. Bem, Isa, saindo um pouco das memórias, vamos para a parte da jornada profissional. E eu queria perguntar o que o curso de jornalismo da FAP agregou na sua carreira e como ele te preparou para o que você faz hoje. Em tudo, né? Assim, tudo mesmo. Porque essa parceria que me permitiu estar na Folha não é à toa. É porque a FAP pensa um caminho que coloca o aluno já para pensar na redação. E é muito legal isso de fazer um jornalismo mais tradicional, que assim o que eu tenho na sala de aula não se diferencia muito do que eu trabalho hoje. Porque é muito baseado em escrita, texto, e a gente teve muito disso. A gente teve muito edição com o Labjor, com a Luciana Garbim, que editava a gente. E isso foi, assim, extremamente importante, ter esse contato com uma edição de verdade. Porque quando você está na redação, você precisa desprender do seu texto, você precisa aceitar que a vírgula que você colocou, por motivos sejam estéticos, sejam que faz sentido na sua cabeça, às vezes não vai ficar lá. E ainda na faculdade eu tive a oportunidade de ter contato com esse desprendimento e entender esse trabalho em conjunto, assim, também eu fui colocada para editar textos de outros colegas, eles editarem meus textos. Então, isso é uma coisa que reflete muito no meu profissional hoje. Até porque a Luciana é
mais braba que muitos editores que eu já encontrei por aí, o que é muito bom, assim. Saudades até da edição dela. E na sua opinião, quais são as principais diferenças do jornalismo que você aprendeu na teoria e no que você pratica do dia a dia? Então, por ser redação, a parte do ofício não é tão diferente. Porque escrita eu aprendi, edição eu aprendi a lidar, enfim. Mas o que mudou bastante é quando você aprende na teoria sobre... quando você está entrevistando, você tem que falar tal coisa, não pode falar tal coisa, essa é a ética, é de um jeito. E aí, quando você vai para a prática e está de cara com a pessoa, são outras coisas. Você tem que abrir mão de certas regras que você foi imposto para dar certo o negócio. E aí você começa a entender o que é a ética, a sua ética de trabalho. Não só a ética que você aprende na faculdade. Mas é muito... meio batido até, mas é uma verdade, que é aquela coisa. Você precisa primeiro aprender a receita para depois você inventar. Então, na faculdade, eu pude aprender muita coisa, a formação, realmente, o básico. Fiz aquela base bem formada. E agora eu entendo onde eu posso criar, onde eu posso crescer, onde estão minhas fortalezas para eu criar e ir além, e onde eu ainda preciso aprender, onde é um terreno ainda incerto. Mas tendo a base, você pode criar. É mais confortável. Que legal. E qual que é o maior desafio que você enfrenta hoje lá nessa área da Folha? Eu acho que só de estar na Folha, no veículo tradicional, que ainda veicula por impresso, já é um grande desafio, assim. Porque é muito triste você... É uma coisa que eu ouvia na teoria, na faculdade, e na prática eu vejo essa disputa por cliques, que faz parte agora do trabalho, infelizmente, e nunca vai ser comparada com um clickbait, nunca vai ser comparada com a fake news, com a produção desses vídeos de IA, que são muito mais interessantes, clicáveis, rentáveis. Então, ter essa disputa diária é bem diferente, assim. E além de ser uma mídia tradicional, também fazer a cobertura de outra coisa que está quase se perdendo, que é o livro. Né? Porque eu cubro literatura, livros, escritores, e a gente tem cada vez mais pesquisas apontando como as pessoas leem menos no Brasil. Então, é quase um exercício de resistência fazer a cobertura que eu faço, assim, que é isso, é diferente. Não é uma cobertura, uma produção para cliques, para views, para viralizar. É uma produção que é necessária para a gente parar e pensar, refletir, olhar para a cultura, olhar para a literatura, olhar para um pouco da história também. E colocar realmente as pessoas para refletir no seu dia a dia, porque todo mundo quer consumir uma coisa de 3 segundos, 2 segundos, ver o início de um vídeo que já é curto e passa. Então, chamar a pessoa para essa reflexão é um grande desafio. E se você pudesse dar um conselho para um estudante de jornalismo aqui da FAP hoje, qual você daria? Acho que eu tenho 2 conselhos. Um conselho é sobre inteligência artificial, que a gente entrou na faculdade num momento em que a inteligência artificial generativa e tal, que é esse chat GPT que a gente conversa, estava começando a se popularizar. E hoje ele faz parte do mercado, né? Você querendo ou não. O meu editor recentemente veio conversar comigo falando, começa a usar a IA, vamos começar a usar, normalizar cada vez mais. E eu já uso a IA, porque não é sobre dominar ela, porque eu acho que é uma coisa muito nova, não tem como a gente dominar ainda. Mas é sobre conhecer ela, entender ela, os limites dela, tanto para você usar no seu trabalho, quanto para você identificar no trabalho dos outros. É muito importante, porque a gente, como jornalista, recebe muito texto, recebe muita coisa. Então é importante você ter esse uso contínuo de IA para você conseguir identificar um texto, conseguir ver se é verdadeiro ou falso, conseguir ver. Ajuda muito na questão de identificar a desinformação, enfim. E também, infelizmente, não é o ideal o jornalista trabalhar com IA, mas está se tornando cada vez mais necessário. Porque quem não souber, assim como precisa dominar plataformas multimídia, plataformas diversas, o novo jornalista também está precisando dominar a IA, entender ela e colocar ela para trabalhar para ele. Não é para escrever o seu texto, mas para te fazer um auxílio, para fazer uma correção. E às vezes eu uso muito para ela me ajudar a pensar além, porque eu coloco nela e eu vejo isso aqui está super limitado. Se eu pensar além dela. Então eu gosto muito desse lugar de ter essa troca com a IA para eu poder refletir comigo mesma. E o outro conselho é cultivar referências diversas, eu acho.
porque o jornalista é meio que esse entendedor de tudo, especialista em nada. A gente tem meio esse lugar. E por mais que a especialização seja o sonho, nem sempre é possível, né? Hoje eu tô trabalhando com uma coisa que eu gosto muito, que é livros. É uma coisa que eu consumo desde muito antes de imaginar uma profissão nesse mercado. Mas pode não ser o meu futuro, pode não ser, né, o lugar que eu vou trabalhar para sempre. E às vezes você precisa trabalhar para outro lugar, você nunca sabe qual tipo de pauta você vai cair. Mesmo trabalhando com livros, às vezes eu tenho pautas de meio ambiente, pautas de política, enfim. Então, cultivar fontes diversas é importante, ouvir vozes diferentes e também vozes que falam diferentes coisas. Porque às vezes você pode nem sempre ter tido contato com aquele entrevistado antes. Você pode, por exemplo, no meu caso, eu posso não ter lido um livro dele. Claro que eu vou ler para entrevista, mas eu posso não ter lido todos os livros dele. Mas às vezes eu li uma outra referência que também foi referência dele. E assim a gente cruza o caminho. Então, esse cultivo de referências. Isa, pra gente fechar, a gente vai falar um pouco sobre o futuro agora. A gente sabe que você já passou por muita coisa, mas tem muito mais pela frente, né? E eu queria te perguntar 2 dicas para quem ainda está na faculdade e quer aproveitar o máximo do curso. Eu acho que uma delas volta no que eu falei, que é dizer sim. Assim, como eu não disse sim para a Folha, muitas oportunidades surgiram ao longo da FAP e eu fui aprendendo a dizer sim, tanto para fora do campus quanto dentro dele. A FAP tem vários eventos e os funcionários estão sempre chamando os alunos, a galera que organiza e outros alunos estão sempre chamando os alunos para participar. Seja o Integra Social, que acontece a cada semestre, seja o FAP Aberta, que recebe possíveis alunos e acontece mensalmente, encontros com os alunos estrangeiros, tem de tudo na FAP. E você vai tropeçar nisso ao longo do curso, você vai ouvir falar, algum colega vai te chamar. Então, acho que dizer sim é essencial. Diga sim para as oportunidades, para uma aula extra, para um curso. Dizer sim, estar aberto a participar. Nos primeiros anos, talvez abrir mão de começar no mercado de trabalho imediatamente para poder viver a faculdade, que é muito importante essa vivência. E, atrelado a essa vivência, tem a minha outra dica, que é cultivar também as relações. É muito importante. A FAP é um lugar muito legal que dá oportunidade da gente ter um contato muito próximo com os professores, com os alunos da nossa sala, do nosso curso, mas também com alunos de outros cursos. Eu saí daqui com alunos dos cursos mais diversos, da área de negócio, da área de artes, e são pessoas que trazem trocas bacanas, trocas diferentes nesse tempo de faculdade. Seja para fazer um trabalho, por exemplo, você vai fazer um trabalho aqui, você chama um aluno de arquitetura para montar o cenário. Até no futuro, na vida, você nunca sabe quando esses caminhos podem se cruzar, quando você pode precisar de uma referência. Como jornalista, a gente está sempre cultivando fonte, ter uma referência em outra área. Então, se permitir, é isso. Se permitir tanto para fazer coisas, quanto para fazer coisas com as pessoas. E se alguém um dia foi aquela pessoa que te chamou para participar, seja essa pessoa para outra pessoa, seja a pessoa que chama, que continua essa corrente de participação. E qual é a maior satisfação que você tem nessa profissão? Ai, ler. Tipo, eu leio desde os 5 anos, desde que eu li meu primeiro livro, eu nunca mais parei. E eu tô sempre lendo. Então, assim, poder dizer que ler é o meu trabalho é a maior satisfação, definitivamente. E receber livros, todos os dias recebo livros, e escrever sobre livros é um prazer absurdo. E qual é o próximo passo para sua carreira? Tipo, onde você se vê daqui a 5 anos? Ai, difícil. Ai, muito difícil porque eu, 5 anos atrás, não me via aqui, por exemplo. 5 anos atrás a gente estava na pandemia, eu estava um ano parada. Então, muito louco. É muito louco. Eu acho que eu vou estar aberta a todas as possibilidades. Eu tenho medo de traçar um caminho e não dar certo ou me impedir. Eu acho que é muito perigoso a gente colocar um teto. Daqui a 5 anos vou estar em tal lugar. Isso. Porque a gente pode tanto não valorizar o lugar onde a gente chegou, quanto se impedir de viver coisas até além. Porque quem imaginaria que eu, recém-formada, 23 anos hoje, estaria jornalista na Folha de São Paulo, sabe? Era uma coisa que eu imaginaria, sei lá, para os 27, 30. Então, sabe-se lá, mas eu quero tentar outras áreas ainda. Gosto muito do jornalismo de redação, gosto muito de escrever, não quero parar de escrever nunca, mas talvez tentar uma coisa em outro ritmo, revista, coluna, tentar e explorar ao máximo o que essa permissão permite, que essa profissão permite, que é tanto.
E, bem, Isa, muito obrigado por essa conversa tão inspiradora e foi ótimo receber você e saber um pouquinho mais da sua trajetória. Obrigada. E obrigado a você que nos acompanhou. Para acompanhar mais histórias como essa, não esqueça de seguir o perfil do LabJor. E até a próxima no Prata da Casa.